Você até comentou sobre o TDAH aí agora há pouco, né? Pra galera, assim, que é leiga. Porque antigamente não se falava muito de TDAH. Antigamente, assim, eu falo da minha adolescência. Tô com 33, assim, não ouvia esse negócio de TDAH. O que é TDAH, né? Tipo, veio isso aí, eu dei uma pesquisada, falei, pá, entendi. Mas pra galera que é até mais velha... É verdade. A gente falou aqui e não às esclarecemos, vezes né? meus pais também não sabem o que são. Ouvem, mas o que é o TDAH? O que tem níveis, tem graus? Como dá pra tratar, não dá pra tratar? O que é exatamente? O TDAH é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E o que isso significa, tá? A atenção, ela é a primeira função psicológica superior. O que isso quer dizer na prática? É a primeira coisa que a gente vai usar em termos cognitivos. Então, a gente tem um ciclo, tá? Eu tenho atenção à informação que está sendo passada. Isso vai me gerar uma memória. Essa memória, em primeiro lugar, ela é uma memória de curto prazo, porque eu acabei de receber a informação. Se torna uma memória de longo prazo, a partir do momento que eu consolido isso. E essa memória de curto prazo significa uma aprendizagem. Como eu tenho uma falha nesse início aqui, nessa atenção, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é considerado um transtorno de aprendizagem, porque ele tende a fazer com que esse ciclo seja rompido. Então, para tudo que eu vou fazer na vida, eu preciso estar atento. Eu vou servir um copo de água, eu preciso estar atento, eu preciso ter atenção. Por isso que ela é a primeira função psicológica superior. Ela é a primeira coisa que a gente usa. Então, o que acontece com as pessoas que têm esse transtorno? Elas tendem a ter prejuízos no dia a dia delas, na vida escolar e nas outras questões. Porque a atenção, ela está dentro de um quadro, vamos colocar assim, de funções que a gente chama de funções executivas, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é essa região aqui do córtex pré-frontal que o Will falou para vocês da parte mais racional. Então, a gente tem algumas funções executivas. A gente tem atenção, a gente tem uma memória específica que chama memória operacional, que é uma memória de curto prazo que a gente usa a manipulação de determinadas informações para que a gente possa executar uma atividade. Então, por exemplo, eu tenho que pagar esse boleto. Eu vou memorizar aqueles números, mas eu não preciso guardar aquilo para sempre, ok? Mas eu preciso daquela memorização para que eu consiga executar a tarefa. Então, uma pessoa com TDAH, ela tende a ter dificuldade dessa memória operacional, dessa memória específica. Além disso, dentro das funções executivas, a gente tem uma coisa que se chama raciocínio fluido, pensamento fluido, né? O que é isso? Significa a capacidade de você fazer o que a gente está fazendo aqui. Fluir um raciocínio e discorrer um raciocínio. A pessoa com TDAH, ela vai ter uma arborização do pensamento. Então, eu comecei a falar uma coisa aqui para vocês. Aí eu vou falar de outra coisa, nada a ver. Aí eu volto porque eu tava falando, que foi o que você falou, as abas. Aí eu vou abrindo uma aba aqui, aí eu abro outra aba aqui, eu abro outra aba aqui, Só que isso vai acontecendo na mente, por isso que é uma arborização, como se fosse uma copa de uma árvore. Então ela tem uma dificuldade nesse raciocínio fluido, que também é uma função executiva. Uma dificuldade no planejamento e execução. Tudo na minha vida exige um planejamento e uma execução. Vou me servir de um copo de água. Eu sei que eu tenho que levar a minha mão até a garrafa de água, Eu planejei isso. É muito rápido na nossa mente, Mas quando a gente vai resolver problemas complexos, a gente usa a mesma coisa, planejamento e execução. E as pessoas com TDAH, elas têm uma dificuldade de fazer esse planejamento. Então, às vezes, elas querem chegar num objetivo, mas elas têm um pouco de dificuldade de entender quais são os passos que elas têm que dar até que elas possam chegar nesse objetivo. O que, normalmente, outras pessoas não têm. Às vezes, você só precisa entender a tarefa por inteiro. Então, eu te dou uma missão, falo, você tem que entregar 6 cortes do podcast para mim. Você vai lá e fala, ok, já sei o que eu tenho que fazer, agora eu vou pesquisar. Como é que eu faço um corte? Como é que não sei o quê? O que eu faço primeiro? O que eu faço depois? Pro TDAH, às vezes a pessoa fala, nossa, mas 6 cortes, mas nunca fiz corte, mas eu não sei. E aí ela não consegue entrar nesse planejamento, tem uma certa dificuldade de fazer isso. E, muitas vezes, planeja e tem dificuldade de executar. Por quê? Porque começa a acontecer isso. Eu distraio com uma coisa aqui, eu distraio com uma outra coisa ali, então eu me torno uma pessoa mais distraída que tem uma dificuldade de execução, de planejamento. E uma outra questão das nossas funções executivas é o controle inibitório. A capacidade que eu tenho de controlar impulso. Por isso que a gente fala assim, o TDAH é muito impulsivo, tem uma questão de impulsividade, porque o controle inibitório, ele está dentro das funções executivas. Por isso que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, apesar dele levar o nome atenção, porque ele está falando da primeira função psicológica superior, que vai
acarretar nas próximas, na verdade é um transtorno das funções executivas. Então, eu tenho todas essas funções executivas dentro de uma mensuração abaixo da média que vão caracterizar esse transtorno. Por que isso acontece? O que acontece no meu cérebro que faz com que essas minhas funções executivas não performem como elas deveriam performar? A gente tem um sistema dopaminérgico, a tal da dopamina, que vocês já ouviram falar com certeza, e a gente tem 2 dopaminas no cérebro, uma dopamina fásica e uma dopamina tônica. A dopamina tônica, vamos supor que a gente tem ali uma quantidade de dopamina que ela é descarregada no nosso cérebro. Então, como se a gente fosse recebendo pequenas gotas de dopamina, tá? Metaforicamente falando. Tem uma gotinha, vem outra gotinha, vem outra gotinha. Dopamina é um neurotransmissor que está relacionado à motivação. Tudo na minha vida eu vou precisar de motivação, até para pegar um copo d'água. Estar com sede é uma coisa, levantar e pegar o copo d'água é outra coisa. Eu preciso de motivação para ir até lá. Quanto maior minha sede, maior minha motivação. Sim, sim. Para fazer as outras atividades também, o exercício físico, outras coisas que sejam mais complexas. Então, a gente tem essas doses de dopamina naturais que vão fazer com que a gente engaje em determinadas tarefas que são necessárias para o nosso dia a dia. Essa dopamina, na pessoa com TDAH, ao invés dela dar aquela pingadinha, sei lá, a cada 1 minuto, ela pinga e fica 2 minutos sem pingar e pinga de novo, então ela pinga menos. Além dessa dopamina, a gente tem uma dopamina que é fásica, ou seja, que ela depende de algo que eu faço. Lembra aquela coisa de, quando eu como chocolate é muito gostoso, quando eu converso com uma mulher muito bonita, eu me sinto muito empolgado e o tempo não passa, já diria Einstein, né? É a relatividade do tempo. Por quê? Porque eu estou tendo dopamina. Dopamina tá vindo pro meu cérebro, então, através de algo que não é constante, mas que tem a ver com algo que eu estou fazendo, com o comportamento que eu estou executando que vai lá e dá uma jorrada. Então, digamos que quando a gente come o chocolate bem gostoso, quando a gente conversa com a mulher muito bonita, é como se aquela torneira ela abrisse mais, ela faz... E aí ela fecha, tá? Então, vem uma dopamina, dá uma enxurradinha ali, por isso que é tão gostosa aquela sensação. E aí, o que acontece com a pessoa com TDAH? Como a torneirinha dela pinga menos, então tem menos aguinha pingando, ela percebe que quando ela faz determinadas coisas, a torneira dá uma abridinha maior, né? Faz um... E, pô, aquilo ali ajuda a fazer, né? Dá um... Tá. Então, ela começa a procurar atividades que gerem essa dopamina fásica para que elas consigam, de certa forma, burlar essa falta de dopamina tônica. Por isso a procrastinação. Então, eu tô aqui fazendo trabalho, eu preciso estar motivado e geralmente o cérebro ele se motiva com a execução da tarefa, e não é antes da execução da tarefa. Você começou a fazer, aí você se engaja naquilo que você tá fazendo. Sim. É chato pra caramba, mas você se engaja e você começa. A pessoa com a dificuldade dopaminérgica, o que vai acontecer? Com o TDAH, tá pingando menos. Tá pingando menos. Aí fica um tempinho lá sem pingar. Aí ela começa a falar, aí ela fala assim, vou ver o vídeo. Porque o vídeo... rapidão. Vou ver outro. Vou não sei o que. Vou comer um chocolate. Então, ela tá o tempo inteiro buscando atividades que consigam, de certa forma, controlar. E você vê, não romantizando o transtorno, tá? É um transtorno, gera muito prejuízo. As pessoas que têm sofrimento com relação a isso, mas não deixa de ser um mecanismo da mente de conseguir, de certa forma, fazer com que algo que tá deficiente funcione. Né? Então, a tal da procrastinação dentro do TDAH, ela tem muito mais a ver com buscar regularizar um sistema que está desregularizado do que qualquer outra coisa. Então, não deixa de ser inteligente a mente fazer isso. Mas isso vai gerando vários prejuízos. E como eu não tenho atenção, lembra que eu te falei? Às vezes você não está prestando atenção. A gente erra o botão se a gente não presta atenção. É simples a tarefa. Mas a pessoa tende a errar um monte de tarefinha besta. E aí ela tem esquecimento, porque ela tem uma questãozinha da memória operacional lá, que faz parte, né, das funções executivas. Então, ela vai tendo vários prejuízos no dia a dia dela em decorrência desses fatores.
da questão de relacionamento, porque esquece data, esquece aniversário, esquece, vai esquecendo sou eu. Ela todo. tá falando, Sou eu. acho que eu tenho isso aí, meu. Cara, eu esqueci. Acho que eu tenho. Mas é normal a gente se identificar, tá? Se vocês pegarem o DSM, que é ali o livro que vai ter todas as doenças, cara, você vai achar muitos traços, e nós temos traços, tá? Então você vai ler, sei lá, toque. Aí você vai falar, meu, eu tenho toque. Aí você vai ler transtorno de personalidade narcisista. Você vai falar, meu, eu sou narcisista. Isso é tudo, daqui a pouco. Falar, pô, Mas tudo que tem aqui eu tenho. Nós temos traços. Sim. Só que pra gente fechar um diagnóstico é mais do que isso, tá? Tá, Então, tipo assim, tá. você vai ter um traço de alguma... Meu, você vai ler o transtorno. Às vezes tem uns que você fala assim, nossa, daqui eu tenho uns 2 ou 3. Mas às vezes pra diagnóstico você tem que fechar 6 ou mais. Entendi. Então, Sim. assim, mas traços nós vamos ter. Nós temos alguns traços. E tá tudo bem, tá? Porque significa que é normal. E outra, a nossa sociedade atual, ela gera um TDAH. Porque ela tem um excesso de estímulo. Então, o tempo inteiro você tá prestando atenção em muita coisa. Tipo, essa sala para um TDAH é horrível. É verdade. É horrível, porque É verdade. tá uma pichada aqui, aí tem um Aham. orelhão não sei o quê, aí aqui tem uma placa, aí não sei o quê, não sei o quê. Tipo, o cara fica doidão. Muita informação. Põe um cara pra fazer uma prova nessa sala, ele não consegue. Você cara vai entrar ficou- aqui, o cara tá assim, ó. Mas ele já tá lá no aniversário da avó, que aquele dia o cara falou, não sei o quê. Porque arborizou o pensamento. Então, mas a gente tá numa sociedade muito difícil. Por isso que quando a gente precisa muito de atenção, o ideal é que a gente retire os distratores. Que é o que você faz. Foi o que você falou. Eu desligo a TV... Eu deixo o celular longe, eu aviso que eu estou em reunião e que eu não quero ser interrompido. O que eu gosto, às vezes, de fazer, principalmente em reunião, é, tipo, anotar alguns pontos, sabe? Tipo, coisinha bem... Não gosto de ficar anotando tudo, porque senão eu não presto atenção. Mas pequenos tópicos, assim, me fazem, tipo, prestar mais atenção. Porque eu coloquei uns tópicozinhos que são pontos de atenção para mim. Então, isso me ajuda. Então, você vai usando de algumas estratégias, porque a gente está num mundo que hoje tem muito distrator. Sim. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso, tá? Tipo, é a nossa realidade. Não Não teve tem- onde tem fugir, pra onde né? correr, E assim, não Não tem pra onde adianta. correr. É daqui pro pior. A gente não vai viver sem celular, cara. Esquece. vai. A gente não vai agora viver já sem era. rede social. Agora veio pra ficar, já era. Esquece. E tem níveis isso? Ah, perfeito. Essa era uma pergunta que você tinha me feito, né? A gente, diferente do transtorno do espectro autista, né? Que a gente tem um espectro, tem muita gente que fala do TDAH como um espectro. Só que quando a gente faz o diagnóstico, a gente não fala, olha, você é um TDAH grau 3, você é um TDAH grau 1. Porque o que acontece? Isso é variável de acordo com o momento de vida que a pessoa tá vivenciando. Pode ter momentos em que aqueles sintomas eles estão mais evidentes e momentos que eles estão menos evidentes. Normalmente, o que evidencia sintoma? Estresse, ansiedade. Então, de repente, você está vivendo ali um momento de muito estresse, cara, você vai ficar mais esquecido ainda, você vai tender a procrastinar mais ainda, você vai ter isso de uma forma exacerbada. E, em contrapartida, quando você está num momento de vida mais ok, você vai tender a diminuir isso. Estilo de vida. Se essa pessoa ela cuida da alimentação, se ela faz exercício físico e se ela dorme bem, ela vai tender a diminuir sintoma. E aí, uma outra coisa que é importante com relação ao TDAH, por isso que é diferente do transtorno do espectro autista, é que a gente consegue mudar isso, porque a gente consegue treinar as habilidades. Então, eu consigo fazer um treinamento com esse paciente, ele não deixa de ser um TDAH, então não tem cura, mas ele tem o que a gente fala de controle, a gente chama de controle. Então, você controla aqueles sintomas e você vai ensinando a sua mente, a partir da neuroplasticidade, como que ela pode agir. Por isso que muita gente fala assim, cara, era horrível, aí eu fiz terapia e melhorei pra caramba. Mas ela aprendeu estratégias e ela usou da neuroplasticidade dela para ela conseguir readaptar. Eu amo a neurocirurgia, porque o que acontece com um paciente de neurocirurgia? Por exemplo, eu atendi um paciente que tinha sido atropelado por um caminhão. E foi um paciente muito emblemático, assim, na minha carreira, porque ele era muito jovem. E aí, quando você pegava o exame de imagem, a ressonância magnética dele, ele tinha uma mão, assim, de lesão no cérebro. Porque, realmente, ele teve perda encefálica, enfim, tinha sido muito grave. E tinha uma mãozona, assim. Mas como ele era muito jovem, neuroplasticidade ali, pá, ele era um paciente muito funcional. E eu recebi ele para que a gente
reabilitasse algumas funções ali cognitivas, e a gente começou a fazer um trabalho e tudo mais. Ele tinha muitas questões relacionadas à comunicação, à memória. Ele veio por causa da memória, a gente começou a trabalhar. Ele estava fazendo trabalho com a fono também de articulação, e eu comecei a trabalhar com ele algumas coisas de memorização para ajudar no processo de comunicação. E aí, depois ele se tornou a mesma pessoa que ele era antes do acidente. Só que quando você olha o cérebro, a lesão, ela permanece. Nada mudou. A lesão tá ali, ela tá igualzinha. Só que o cérebro é como se fosse um carro que, quando tem o cone, ele dá a volta. Ele começa a usar outras regiões para se adaptar e para fazer aquilo. Então, isso é incrível, assim, da nossa mente. É incrível, a gente consegue reabilitar. Quanto mais jovem a gente é, mais neuroplasticidade a gente tem. Por isso que é legal ter o diagnóstico do TDAH, o quanto antes. Porque você consegue reabilitar muito melhor esse paciente, né? Ele tem muito... Mas depois, mais velho, a gente continua tendo neuroplasticidade. Então, você tem um pouquinho mais de dificuldade, mas totalmente possível. Eu já atendi uma senhora de Covid que eu falei assim, nossa, vai ser muito difícil de fazer alguma coisa aqui. Já tinha 70 anos e ela voltou plena. Tudo. Então, assim, lógico, ela teve um engajamento nas atividades absurdas. Ela fazia lição de casa e não sei o quê. Mas ela, muito bem, ela ficou excelente. Neuroplasticidade. Então, usar essa neuroplasticidade a seu favor. Né? E aí, por isso que a gente não pode falar, porque o grau muda. Entendi. Entendeu? Então, a gente pode pegar um grau 3, fazer um monte de treinamento cognitivo e ele virar um grau 1. Entendi. E no autismo isso não acontece. O grau 1 é grau 1, o grau 2 é grau 2, o grau 3 é grau 3. Você consegue trazer um pouco de qualidade de vida dentro disso? Sim. Mas você, muito provavelmente, não diminui sintoma. Você ajuda o paciente a viver com o sintoma. No TDAH, você tem redução. Além disso, um dado muito importante do TDAH é que a maturação cerebral tende a diminuir esse sintoma naturalmente. Então, você pega uma criancinha do barulho e aí, conforme ela vai amadurecendo, ela vai tendo... Por quê? Porque a maturação do córtex pré-frontal, ele ainda está em desenvolvimento. E aí, ele termina de se desenvolver mais ou menos ali com 21, 25 anos, entre 21 e 25 anos. E aí, com essa maturação cerebral, você tem a diminuição natural dos sintomas. Então, a pessoa tende a ter um grau reduzido de TDAH. Por isso que a gente não classifica dentro de um espectro, tá? Entendi. Mas tem. Você vai ver que tem pessoas que estão com sintomas altíssimos e aí você consegue trabalhar isso e ir reduzindo sintoma. E tem pessoas que têm sintomas mais brandos, mais leves. Pode aumentar se a pessoa não cuidar também? Pode mais com estresse, tá? Mais com estresse? O estresse vai prejudicar muito a pessoa, assim. O ambiente é muito, Determina muito como que vai ser, né? Você tá passando por um divórcio. Cara, você não consegue se concentrar no trabalho. Para qualquer pessoa já é difícil. Para um TDAH é pior, assim. Você tá num momento ali de carreira muito complicado, de muita pressão. Eu tenho muita dificuldade. Se eu não tô com a minha vida pessoal razoavelmente bem, eu tenho muita dificuldade no trabalho de me concentrar, Tanto que uns tempo atrás, o meu chefe me chamou e falou, cara, o que tá acontecendo? Tal. Eu falei, cara, tô com uns problemas e tal. Pô, percebi e tal. Você deu uma caída e tal, não sei o quê. Porque eu não consigo realmente, se eu tô com um problema pessoal muito grave, ter um desempenho bom no meu trabalho. Eu não consigo separar. Tem gente que consegue, né? Mas eu não consigo. Eu também não lido muito bem, por isso que o meu principal valor de vida é paz. Tipo assim, eu quero um relacionamento de paz. Tipo, meu critério principal é não me enche o saco, sabe? Tipo assim, pra tudo na minha vida. Tipo assim, eu vou ter um amigo, cara, que seja um amigo que não me enche o saco. Se for ter um sócio, que seja um sócio que não me enche... Começou a me encher o saco e tirar minha paz, entendeu? Então, eu paz pra mim assim é a melhor coisa, tipo assim, vai. Se joga, faz o que você quiser, não enche meu saco. Entendeu? Não enchendo meu saco, tá tudo certo. Por isso que às vezes a gente fala que a frase é antes só do que mal acompanhado, porque às vezes você estando sozinho, e eu acho que ter alguém não é uma regra, eu penso sempre isso. As pessoas, não, você precisa ter alguém.
Eu acho que assim, não é uma regra, porque às vezes você tá tão bem com você, cuidando das suas coisas, cuidando dos seus projetos, focado nos seus projetos. Teve gente que veio aqui pra fazer podcast, o cara falou, cara, eu não namoro mais. Eu conheço várias pessoas. Eu não namoro admiro, mais, cara, por quê? É difícil. Eu também acho. Ele fala assim, ó, eu não- meu ego precisa, assim, tipo, é engraçado, né? cara fala Mas assim, sendo ó, bem sincera. eu não namoro mais. Eu conheço. Eu resolvi cuidar das minhas coisas. Nesse momento, eu não namoro mais. Conheço. Guerreira. Eu conheço né? muita gente, tipo assim, eu conheço pessoas de sucesso que é a mesma coisa, falaram assim, eu percebi que o relacionamento, ele fluía muito a energia para um lado que não era muito legal, tipo, ele demandava muita energia, e eu decidi na minha vida que eu tenho relações sexuais, mas eu não tenho um relacionamento. Eu cuido da parte fisiológica, Sim. mas eu não quero alguém quer na alguém. minha vida, eu não quero alguém porque, tipo, isso demanda muito de mim. É uma escolha, assim, uma escolha, cara, exato. eu acho... Porque a gente é treinado pra se relacionar com pessoas, assim. E né, meu? sei O nosso lá, cérebro, né? Tipo assim, eu acho que o romance, assim, ele é, né?